está de volta com o Tribuna Independente e a gente vai já falar sobre o processo de canonização. Como está esse processo de canonização do Padre José de Anchieta? Mas antes, eu quero falar sobre um CD que chegou sobre as minhas mãos, Naldo José. Sou casado e sou feliz. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides e todos. Alegria de ter Rede Vida você de aqui. Comunicação. E a Rede Vida que chega lá no Nordeste Com muita força. Com muita força. Muita força. Todo mundo Hoje acompanhando. tem muita gente lá em Fortaleza, o nosso Facebook ali tá bombando. A alegria de receber Naldo José nessa noite. Já percebi que é um estilo todo assim diferenciado, é música realmente assim de peso, forró. Você que uma música positiva, num determinado momento da vida disse, não, eu quero cantar, mas eu quero cantar para Deus. É isso? Pois é, eu há 8 anos cantei no forró secular, forró comercial, e tinha um compromisso muito grande com o meu bolso, né? E a gente, claro, tem que sobreviver, tem que pagar as contas e tudo, mas quando isso ultrapassa a ética e o valor da família, o valor do ser humano, aí me ajuda, né? Mas não ajuda quem consome. Então, gravei por muito tempo com bandas, como você viu aí, Caviar com Rapadura, Olho da Gata, Aviões do Forró, Limão com Mel, né? Até Babado Novo já tocou músicas minhas, mas eu fazia música, aquelas músicas pejorativas, você sabe como é que é o forró estilizado, né? Não é mais aquele do... Forró em Deus. Agora, forró em Deus. Vamos ouvir então, nessa noite especial Tribuna Independente, que também tem música, tem arte, Naldo José cantando. Pode ser? Sou casado e sou feliz. Sou casado e sou feliz. Vamos lá. Sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra dar uma boa. Siba! Jesus, tem amor em tempo real. Isso é forró em Deus. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Ter carro bom, tudo bem, mas pra pecar não convém. Para curtir não é preciso vacilar. E se Jesus não está dentro dessa curtição, eu te aconselho, caia fora, meu irmão. Tudo é ilusão. Ilusão. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Hoje ter dinheiro é legal, mas não é o principal, a alegria vem do seu coração. E se Jesus não está dentro dessa curtição, eu te aconselho, caia fora, meu irmão. Tudo é ilusão. Ilusão. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Sila! Isso é forró, mas é forró em Deus. Bom demais, Jesus, tu é amor em tempo real. Casado, feliz, pecar ou não? O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Eu sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Sou casado e sou feliz, não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. O meu sorriso não é um sorriso à toa, não preciso errar pra estar numa boa. Ó, pra curtir tudo bem, viu? Mas pra vacilar não vou não, tô caro demais pra Jesus. Eu, casado, feliz, pecar
Muito legal. Naldo, obrigado. Daqui a pouquinho você volta com mais canção, tá bom? Obrigado mesmo. Olha, na alegria dessa noite, né, tem música, tem arte, tem cultura. Nessa noite que tem conhecimento, tem informação. Eu recebo com alegria nosso convidado da noite, Padre César Augusto dos Santos, ele que é padre jesuíta. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores. E o senhor que é diretor de programas portugueses, brasileiros, da Rádio Vaticana e também vice-postulador da causa de canonização do Padre José de Anchieta. Eu coloquei nas redes sociais e já percebi assim quantas perguntas fizeram sobre Padre José de Anchieta. Que bom, né? Pela minha assim surpresa alegre e feliz, o quanto temáticas religiosas ainda fazem parte e que bom que fazem parte da vida do povo brasileiro. Quando a gente fala de Padre José de Anchieta, o senhor é jesuíta, ele era jesuíta, ele que chega num dos primeiros momentos aqui no nosso país e, na verdade, com a descoberta ou com a colonização, como queiram chamar. Mas a vida dele, o que é que leva hoje a igreja a dizer estamos prestes a declará-lo santo? Por que Padre José de Anchieta é santo? Toda a vida dele, o seu trabalho, sua dedicação, os momentos difíceis que ele passou, a sua resistência, tudo isso mostra um homem de muita fé, de muita esperança e de grande amor, né, com todos. Especialmente, vivendo que a igreja prega hoje, um carinho especial com os marginalizados, que foram os índios e também os africanos, né? Então, o José de Anchieta, se a gente lê a vida dele, a gente fica de fato conquistado por ele. É um exemplo, é um testemunho para os dias de hoje, por isso se fala na canonização para hoje, faz sentido. A atualidade dele. Ele é muito atual. Vamos acompanhar um pouco uma pesquisa que a gente fez para entender quem é o Padre José de Anchieta. Vamos lá. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, na região das Ilhas Canárias, na Espanha. Em 1551, ingressou na Companhia de Jesus em Portugal e 2 anos depois embarcou com destino ao Brasil para catequizar os índios. Em 25 de janeiro de 1554, fundou um colégio em Piratininga, que aos poucos deu origem a um povoado nos arredores. A nova terra foi batizada por José de Anchieta de São Paulo. José de Anchieta foi professor dos noviços que entravam para a Companhia de Jesus no Brasil. Escreveu diversas poesias, cartas e autos. Todas as suas obras são marcadas por conceitos morais, espirituais e pedagógicos. Faleceu em 9 de junho de 1597 no Espírito Santo. Quando a gente fala de Padre José de Anchieta, é claro que se tem muita curiosidade. Ao mesmo tempo, a gente muitas vezes teve, ao longo dessas últimas décadas, vários questionamentos sobre catequizar os índios. Mas algumas coisas que nós descobrimos depois, naquela época, não fazia parte do contexto. Por exemplo, hoje se fala muito de respeito às culturas e um modo de evangelizar onde você chega e primeiro conhece a cultura. Me parece que não foi muito a estratégia usada naquela época porque nem se falava disso. Houve um desrespeito à cultura nativa? Veja, se a gente for olhar o modo de ser de José de Anchieta, não. Ele observava muito, então já no navio que o trouxe de Salvador para São Vicente, tinham alguns índios que estavam sendo devolvidos. E ele ficou observando o que atraía aqueles índios, o que eles gostavam. E ele procurou exatamente fazer a sua catequese dentro, ele viu, eles gostam de música, eles gostam de dança. Fazer algo que fosse gostoso, agradável. Depois ele estuda a língua tupi e faz uma gramática, não havia escrita, era tudo falado. E ele consegue exatamente para facilitar essa catequese. O que já é uma forma de enculturação. Exatamente. Agora, como hoje muitos dizem, é bom esperar os filhos crescerem para ver se vão ser batizados ou não.
dá a impressão que somos nós que buscamos a Deus, e não é verdade, é Deus que nos busca. Então a gente parte de uma visão enganosa, porque Deus é que nos cria, Deus é que nos chama à vida. Então, se eu recebo, e aí Jesus manda, ide evangelizar todos os povos, fazer os meus discípulos. Se eu acredito que conhecer Jesus Cristo é o melhor, eu devo levar a todos aqueles que eu amo a conhecer Jesus Cristo. Evidentemente, respeitando dentro de uma liberdade. O que pode ter acontecido, que aí de fato não conheciam isso, quando, para proteger os índios, eles criam aldeamentos. E nesses aldeamentos, as tribos eram misturadas. E muitos dos caciques perdiam a liderança. Então, isso é verdade. Isso foi algo que não deveria ter sido feito assim. Mas eles não sabiam. E fizeram para proteger contra a questão daqueles que buscavam os índios para transformá-los em escravos. Mas o contato com o índio, a proteção do índio e lutar, e a gente vê muitos discursos de Anchieta muito duro com aqueles que, entre aspas, caçavam os índios, entendeu? E queriam transformá-los em escravos. E Anchieta era muito duro e protegendo, ou seja, Nóbrega, a gente não pode esquecer também do padre Nóbrega. Nóbrega também foi um grande defensor da liberdade indígena. Os dois, inclusive, vieram juntos? Não, o Nóbrega veio antes e Anchieta veio um pouco depois. Se fala, por exemplo, que Anchieta era um noviço. Estou em dúvida. Veio aqui como noviço? Não, a Companhia de Jesus não dá missão a noviço. Noviço, ele estuda, ele se prepara. Quando Anchieta veio para o Brasil, ele tinha feito os votos 3 meses antes. Então ele já não era mais noviço. Na nossa linguagem, ele era um escolástico, era um estudante, ou seja, era um jesuíta com votos. Por isso que também tem um outro erro quando a gente se refere à primeira missa no Brasil. E às vezes a gente engloba ali como se ele tivesse celebrado. Na primeira missa em São Paulo, né? Em Piratininga. Não, Anchieta estava presente. E a gente fala que ele fundou São Paulo. Então a gente tem de distinguir muito bem. De fato, ele é fundador de São Paulo, é considerado o fundador de São Paulo. Mas como? Ele não pensou em fundar um colégio. Ou seja, o padre Nóbrega, sim, o padre Nóbrega, um ano antes, ele veio aqui a Piratininga e ele marcou o lugar, convidou algumas tribos que viessem e depois, na própria missa de celebração, ele nem estava presente, mas estava presente o jovem Anchieta e o padre Paiva, que celebrou a missa. Mas, então, por que ele é considerado fundador de São Paulo, ou um dos fundadores? Porque a presença de Anchieta foi tão forte, era um mestre, não só no tupi, no português, nas outras ciências, mas também na espiritualidade. Tinha um carisma ali marcante. Exato. Que as famílias indígenas e outras famílias foram se mudando para o entorno do colégio. E aí foi povoado, depois vila. Então ele é fundador da cidade de São Paulo, enquanto esses 10 anos que ele passou aqui, ele atraiu os moradores, os habitantes. Então não foi ele que disse vamos fundar. Não, isso foi Padre Nóbrega. Mas ele é considerado fundador porque o modo de ser dele fez com que aquela fundação crescesse e ficasse sólida. Quando a gente fala sobre santidade e a igreja declarar oficialmente alguém santo, tem todo um processo que é feito, um caminho que é feito. No caso específico dele, já se falava, logo após a morte, já se tinha assim, alguma fama de santidade, tinha alguma coisa de valores, por exemplo, ali, que eram destacados, já se tinha um rumor ali? Já antes até dele morrer. Ele era considerado pelos próprios índios, os indígenas, como um pai, era muito querido, foi muito chorado, e na missa de corpo presente, o que presidiu, ele o chamou de apóstolo do Brasil. Então, algum tempo depois, se abriu o processo de canonização e ele, então, aí recebeu o título de servo de Deus. Caminhou um tempo maior, foram todos os seus escritos, os seus atos, foram passados a crivo. Então, para se ver as virtudes heróicas, se havia algum erro, alguma falha na sua vida. O que são as virtudes heróicas? Esse ato de viver de um modo, daquilo que é possível ao ser humano na plenitude, a fé, a esperança e o amor. Ele viveu tudo isso
E ele foi firme, ele em momento algum renegou a fé, muito pelo contrário, ele deu grande testemunho da fé. E aí, sendo declaradas essas virtudes heróicas, ele passou a ser venerável. Depois, mais tarde, agora já com o Papa João Paulo II, então foi mostrado, né, os inúmeros milagres que Deus operou através da intercessão de Anchieta. E ele foi beatificado. Agora, se vê a amplitude da devoção. Eu trabalhando na Position, nesse processo que foi entregue ao Cardeal Amato, que é o prefeito da Causa dos Santos, como em cada estado do Brasil a gente tem pelo menos 50 divulgadores. Então, de fato, é ampla a devoção. Quando a gente também olha assim, a diferença de tempo, são 500 anos, até um pouco mais. E nesses 500 anos ainda não foi declarado santo. Eu usei a palavra ainda. E, por outro lado, a gente percebe, por exemplo, a velocidade com que caminha a causa de João Paulo II. Por que essa diferença? 500 anos e poucos anos. É a vida. No caso de Anchieta, nós tivemos, logo assim que ele faleceu, começou o processo, mas depois os jesuítas aqui em São Paulo foram expulsos, porque os bandeirantes não gostavam que eles fossem contra a escravização dos índios. Então eles foram expulsos. Aí para tudo. Depois voltam, continua o processo, falta dinheiro, interrompe. Depois a Companhia de Jesus é supressa no mundo todo, na igreja. E fica 40 anos sem existir. Volta, aí de novo o Papa aceita a companhia, ela volta para o Brasil, mas só a causa de canonização de Anchieta só vem à tona depois de 150 anos. Então, tem todos uns períodos difíceis dentro dessa causa, mas permanece. Ou seja, se a gente vai ver, na época que a Companhia de Jesus esteve fora, a causa parou, o Anchieta, o homem de cultura, vamos dizer assim, aquele que ajudou a fazer o Brasil, ele continua. Então, telas, teatros, cidades, com seu nome, instituições, né? Então, poesias. Então, tudo isso a gente tem. Isso não parou. O povo continuou cultivando Anchieta, aí não tanto como santo, mas como da cultura. Quando voltou à companhia, se retomou o processo e a gente hoje, eu sei de igreja que tem, ele viveu só no litoral. Tudo bem, mas no interior do Piauí a gente tem uma igreja dedicada a Anchieta. Né? E outras mais. Estou citando um exemplo. Claro. E a gente vai já saber quais são os últimos passos, né? Estamos prestes à canonização do Padre José de Anchieta. Mas esses detalhes a gente vai guardar para o último bloco, pode ser? Perfeito, pode, claro. A gente vai fazer um rápido intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu queria pedir para o Naldo cantar mais uma canção, Forró em Deus. Naldo, que trabalho bonito que você faz. Esse trabalho, por exemplo, canções como Oração pela Família, Na Presença do Senhor, Mais que Vencedor. Qual que você escolheu para cantar agora? Mais que Vencedor. Uma música que eu fiz para o Papa Francisco, naquela chegada triunfal ali no Rio de Janeiro. Você é recente, então? Recente. Essa música e foi o tema... CD também está prestes a ser lançado, é isso? Isso. No dia 5 de dezembro? Dia 5 de abril, lá no G4 ou no Ceará Hall em Fortaleza, Pronto. Com a participação especial do Adoração em Vida. Está todo mundo em sintonia com a gente. Vamos ouvir um pouco mais de música, de canção, de arte, de beleza, de fé, de espiritualidade. Naldo José, nessa noite. Vamos lá. Mais que vencedor, filhos do Senhor, evangelizar é se gastar como Francisco se gastou. Que vencedor, filhos do Senhor, se hoje eu estou aqui, aqui alguém evangelizou. Jesus é amor em tempo real, e eu sou mais que vencedor. E enquanto houver respiração e as batidas do meu coração puder soar dentro do peito, eu vou pregar a teu respeito. E enquanto o som da minha voz puder cantar sobre todos nós, eu vou gritar os teus preceitos.
Evangelizar é se doar como Francisco se doou.